vocês? Então vamos para mais uma videoaula. Dando continuidade ao nosso assunto, né? Hoje a gente ainda vai continuar falando um pouquinho da influência das substâncias psicoativas no nosso sistema nervoso. Só que hoje a gente vai focar um outro detalhe, tá bom? A nossa habilidade, explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas, tá? Porque é a mesma habilidade que a gente está dando continuidade na aula passada, tá bom? O que são as substâncias psicoativas? São todas as substâncias que alteram o funcionamento do nosso organismo. Então, o que é isso? Qualquer substância que a gente ingere, que a gente coloca no nosso organismo e que altera esse funcionamento, deixando ele mais agitado ou mais calmo, é considerado uma substância psicoativa, porque ela vai interferir no funcionamento do nosso corpo, ele não vai funcionar normal, ele vai ser modificado, tá? Ou para o bem, né? Quando a gente toma um medicamento que vai curar, né, essa doença que a gente tem, ou a gente usa uma substância de uma maneira pro mal, vamos dizer assim, o ruim, né? Que nesse caso seriam as drogas. Quais são essas substâncias? São as drogas lícitas, né, que a gente já falou, que são aquelas que podem ser comercializadas, que elas podem ser vendidas, né? Ela é liberada, tudo normalzinho. Então, quais são essas drogas? O cigarro, os medicamentos e as bebidas alcoólicas, tá? Então, aqui entra qualquer tipo de bebida, cerveja, uísque, pinga, vodka. Então, tudo que a gente fala de bebida alcoólica, ela é uma droga lícita, né? Ela pode ser comercializada. E vamos também citar as drogas ilícitas, né? Que são substâncias psicoativas, elas alteram o funcionamento do nosso organismo. Essa seringa eu coloquei para representar as drogas injetáveis, tá? Heroína e as outras que o pessoal usa por aí. A maconha, né? Que é a mais conhecida aqui pra gente, eu coloquei só a folha para representar. Então, só pelo desenho, a gente não precisa nem escrever, né? Todo mundo já sabe, já conhece, já viu em documentário, já viu no jornal, na televisão, em filmes, então é só para representar. E essas pedrinhas são pedrinhas de crack, tá? Então, que também é uma droga ilícita. Tem outras drogas ilícitas? Tem, muitas outras. Tem drogas novas, cocaína, LSD, êxtase, milhares, tá? Só que aqui eu dei só alguns exemplos, então vocês devem conhecer muitas outras também que eu nem cheguei a citar, tá bom? E todas essas substâncias, né, que eu falei, né, são substâncias psicoativas. E hoje a gente vai focar um pouquinho nas drogas depressoras. O que são drogas depressoras? São aquelas que diminuem o nível de atividade no cérebro, deixando ele mais lento. Então aqui a gente vai prestar atenção no seguinte: droga depressora, ela diminui o funcionamento do nosso cérebro, ele vai trabalhar mais devagar. É diferente de depressão, que a pessoa fica chateada, sem vontade de fazer as coisas. Então, para vocês não confundirem. Então, droga depressora, ela diminui a atividade do nosso cérebro, deixando ele trabalhar mais devagar, tá bom? E hoje nós vamos focar em especial no álcool, tá? Por quê? Ele é uma droga lícita, né? Que eu falei lá no primeiro slide, ela pode ser comercializada em um monte de lugares, nós vamos falar já já, e ela faz isso com o nosso cérebro, deixa ele trabalhando um pouquinho devagar. Esses dados que eu vou ler para vocês, eu tirei lá da OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Para vocês terem conhecimento, por que
ela é tão assim falada, divulgada, o pessoal comenta tanto sobre ele. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo consomem bebida alcoólica e o fato de ser uma droga lícita na maioria dos países influencia muito no seu impacto. Cerca de 4% de todas as mortes no planeta envolvem o uso de álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o que representa algo entre 2,3 milhões de mortes ao ano diretamente ocasionadas pelo uso ou abuso de bebidas alcoólicas. Então, o que esse dado vem mostrar para a gente? Que muitas pessoas acabam morrendo por causa do uso do álcool. Ou de uma maneira abusiva, beber muito, porque ele provoca várias doenças, que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Ou por causa de acidentes, né, de trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas, que nós também vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Então, ele traz vários problemas. Tá? Então, isso aqui é tudo pesquisa, não inventei nada disso, tá bom? Então, eu tirei lá da OMS. E onde a gente pode encontrar o álcool, né? Que são as bebidas. Bares, supermercado, depósito de bebida, mercearias, em festa e comemorações. Aonde que a gente pode estar consumindo essa bebida? E aí? Caminhão não deixa? Não. E os cachorros? Também não. Também não? Vamos cortar aqui? Lógico. É onde a gente pode estar consumindo essas bebidas, né? A gente pode consumir isso em casa. Quando? A gente faz um churrasco no fim de semana, né? Ai, vamos juntar no fim de semana para comemorar o aniversário do pai, ou da mãe, do irmão, o seu, né? Então a gente compra, os familiares, né? Os mais velhos compram essa bebida e todo mundo toma um pouquinho, é gostoso, né? Em aniversário, a mesma coisa. Vários aniversários que a gente vai, tem o consumo das bebidas. Não é ruim, tá? É gostoso, tá todo mundo se divertindo. Então, eles estão tomando uma cervejinha, né? Pra descontrair durante a festa. Em casa, no dia a dia, o que seria esse dia a dia? Muita gente, depois que trabalhou o dia todo, chega em casa para relaxar do serviço, toma uma cervejinha, ou toma um copo de vinho, né? Para tranquilizar, já trabalhou, já descansa. Agora vai chegar a hora de descansar. Isso é bom? É. O que eu vou querer falar para vocês agora? Não estou falando que é certo. Tem gente que faz isso, mas eu tô aqui para explicar o que essas bebidas vai fazer no nosso organismo, que eu vou passar já nos próximos slides. Então, não tô aqui para falar se é bom ou ruim. Eu vou explicar para vocês o que acontece com o nosso corpo quando a gente usa, né? Quando a gente consome, ingere as bebidas, tá? A gente sabe que tem, em todos os lugares tem as bebidas. Quando a gente faz churrasco em casa, quando a gente vai numa festa, bares com os amigos, né? Lá, ó. Aqui tem um pessoal, né? Tá num barzinho com as amigas. Aqui, ó, um barzinho, uma festa. O que seria esse happy hour? Em muitas cidades tem pessoal em alguns barzinhos, lanchonete. No final da tarde faz um happy hour. Então o pessoal sai do serviço e passa lá para estar tomando a cerveja, comendo umas porçõezinhas, né? Então eles assim, vamos lá fazer um happy hour em tal barzinho. Então, o pessoal sai do serviço e vai para lá. Lembrando, eu não tô aqui para falar que é bom ou que é ruim, tá? A decisão é da pessoa. Tá bom? Eu vim aqui para dizer o que acontece quando a gente ingere as bebidas, tá? Então vamos continuar. Atenção! Quando a gente, né, começa a ingerir, a beber demais, a gente pode perder o controle dessa bebida, né? O que seria isso? A pessoa
todo dia ela tem que beber. Todo dia ela chega do serviço, ela tem que beber, que senão parece que está faltando alguma coisa. E isso pode gerar uma dependência. O que seria essa dependência? O alcoolismo. Então, o que é alcoolismo? É a dependência do indivíduo ao álcool, considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. Então, resumindo, o que é o alcoolismo, né? Traduzindo o que eu li aqui para vocês, é quando a pessoa tem essa dependência, ela não consegue ficar sem beber. E isso, que nem está aqui na definição, ele compromete o funcionamento do organismo. A pessoa tem danos, prejuízos irreversíveis, tá bom? Outro detalhe, né? Atenção novamente. No Brasil, o problema é grave, conforme mostram 28 estudos populacionais realizados na população que está na faixa de 10 a 19 anos. Então, 10 anos ainda é criança, então de 12 anos até 18 é adolescente e 19 já é considerado adulto. Então essa pesquisa foi feita entre pessoas de 10 a 19 anos. As pesquisas nacionais de saúde do escolar, PNNSE, apontou o consumo de álcool de 27,3% na edição de 2009 e de 26,1% em 2012, sendo que cerca de 75% dos adolescentes de 13 a 15 anos já haviam experimentado álcool alguma vez. Desse total, 25% haviam relatado o uso regular nos 30 dias anteriores à coleta dos dados, inclusive com episódios de embriaguez, e 9% assumiram problema com a bebida. Esses dados eu tirei das pesquisas nacionais de saúde do escolar. Essa pesquisa eles começaram lá em 2009 e nessa época já teve um número muito grande de crianças e adolescentes que ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, tá? Em 2012, eles perceberam que 75% dos adolescentes de 13 a 15 anos já experimentaram. Ou tomou um pouquinho de cerveja em casa, ou na casa de um amigo, ou numa festinha que foi. Então, dessa pesquisa, dos jovens de 13 a 15 anos, já experimentaram bebida. Depois, 25% havia relatado o uso regular nos 30 dias. O que é uso regular? Estavam sempre tomando, sempre ingerindo essas bebidas. E são crianças e adolescentes, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não pode. E desses 25%, 9% deles relataram que tem problema com a bebida, de ficar bêbado várias vezes, né? Então, esses dados são alarmantes, preocupa, né? Pais, professores, médicos, educadores, a sociedade em geral, tá bom? Continuando a pesquisa, já está no 6º levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre os estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada. Registra o fenômeno e detalha sua proporção em diferentes faixas de idade. 15,4% de 10 a 12 anos, 43,6% de 13 a 15 anos e 65,3% de 16 a 18 anos. Então, nesse estudo realizado em 2010, lembra, no outro era 2009, agora a gente já está em 2010. Nas 27 capitais brasileiras, junto a 50.890 estudantes, 60,5% declararam ter consumido álcool, sendo mais de 1/5
21,1% no mês da pesquisa. Então, essas pesquisas não param, tá? Então, começou em 2009, sendo registrado, 2010 e tá indo, todo ano tem atualizado, tá? Então, muita atenção. Do que nós estamos falando? Do álcool. Baseado nessas pesquisas, o que eles pensaram alguma coisa? Então, quem? A sociedade, estudiosos, né, começaram a pensar como que ajudar essas crianças e adolescentes. Então, fizeram uma lei, a 14.592/11, que é de 2011. O que fala nessa lei? Tá? Eu peguei só o trecho bem resumidinho, que criminaliza a venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Então, o que acontece? Quando vocês entram em algum estabelecimento, sempre tem essa plaquinha avisando que não pode a venda de bebida para menores. Só que lembra que a gente vai estudando, eles vão pesquisando mais coisas? A mesma coisa acontece com as leis. Vocês precisam prestar atenção, né, que as leis elas vão se adequando. Por quê? Elas vão melhorando. Quando eles percebem que do jeito que estava não está sendo cumprida direito, né? Então eles reformulam essa lei. No caso do álcool, a de 2011, ela só proibia a venda para menores de 18 anos. E eles foram percebendo que isso não estava adiantando. Tinha pessoas que estavam vendendo bebida para os menores. Então eles foram lá e reformularam. Quando? Em 2015. Então foi a lei 13.106 para 2015, que criminaliza a venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Então, nos estabelecimentos tem agora essa plaquinha: vender bebida alcoólica para menores, agora da cadeia e interdição do estabelecimento comercial. O que é isso? A pessoa ela vai presa e o estabelecimento é fechado, tá? Então, hoje é crime, a pessoa realmente vai presa. Álcool e direção, que a gente entra num outro patamar sobre o álcool. Vocês também estão cansados de ver em televisão, em propagandas, quando a gente viaja em placas, que álcool e direção não combina. Por quê? A pessoa que bebe, o álcool vai agir no nosso cérebro, como eu disse lá no começo, ele deixa o nosso cérebro trabalhar devagar. Então isso interfere nos nossos reflexos. A pessoa tem dificuldade em dirigir, tá? Em observar a distância de um carro do outro para fazer uma ultrapassagem, né? Então ela vai ter vários problemas na hora de dirigir. E fizeram as pesquisas, né? Olha lá, um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que 21% dos acidentes registrados no Brasil estão relacionados ao consumo de álcool. E o levantamento também apontou que somente no estado de São Paulo o número dobra, chega a 40%. Então, eles foram vendo que os acidentes que estavam ocorrendo tinha a ver com a pessoa que estava alcoolizada. Ou ela atravessava a pista, batia no muro sozinho, batia no poste, causa muito, batia um carro com o outro, atropelava a moto, pegava pessoas na calçada. Por quê? A pessoa estava alcoolizada, ela não tem a noção do que está acontecendo, ela não tem um controle para fazer uma manobra correta, fazer uma ultrapassagem. Então criaram uma lei, né, que proíbe álcool e direção, que é a Lei 11.705, ou que a gente conhece como a Lei Seca, né? Por que ela foi criada? Para tentar diminuir o número de acidentes com pessoas alcoolizadas, tá? No trânsito. Essas duas fotos eu coloquei para demonstrar para vocês o aparelho que vai medir a concentração de álcool que a gente tem no nosso organismo, que é o bafômetro, tá? E hoje, pela lei, tem que ser 0, tá? Não pode ter nada, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, né,
que foi o intuito da nossa aula, o que o álcool faz no nosso corpo? Que órgão que ele atinge? Aqui eu fiz um resuminho. Ele vai prejudicar o nosso fígado, o nosso estômago, os nossos vasos sanguíneos, né? O nosso aparelho circulatório, o nosso cérebro, coração e os rins, tá? Então vamos ver detalhado o que causa em cada um. Nesse slide, como está um pouco maior, dá para vocês perceberem melhor o que o álcool vai estar fazendo com a gente. Quando a gente ingere bebida, vamos pôr uma latinha, duas, né? Ele vai prejudicando todos os nossos órgãos. Lá no nosso cérebro, ele afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo e memória, sonolência e coma. Então vamos por parte. Perda de reflexo. A pessoa não comanda direito os seus movimentos, ela fica meio devagar para fazer esses movimentos, por isso que tem a lei seca, né, que a gente falou no slide anterior, que atrapalha ela dirigir. Então uma coisa vai sendo ligada com a outra, vocês vão estar percebendo isso. A memória, né, então você já deve ter ouvido falar que tem gente que fala, nossa, eu bebi tanto que eu não lembro de nada que eu fiz, né, porque o álcool, a quantidade de álcool no sangue estava muito grande e agiu lá no cérebro, afetou a parte da memória. Sonolência, tem gente que bebe e vai dormir, porque bebeu demais, o organismo não está conseguindo nem trabalhar. E se beber muito, a pessoa entra em coma, né? Aí ela tem que ir para o hospital e rezar para conseguir, né, o médico reverter isso, ou pode levar até a morte. No nosso fígado, o que acontece? Quem vai fazer a degradação do álcool, quem vai eliminar esse álcool do nosso organismo é o fígado. Então ele tem que trabalhar muito quando a gente bebe. Então o que acontece? Altera a produção de enzimas, mudando o ritmo do metabolismo. O que é metabolismo? Como o organismo vai trabalhar, como que ele vai fazer a eliminação desse álcool, das coisas que a gente come, tudo que acontece no nosso corpo. Causando inflamação crônica. Então, como esse metabolismo é alterado, ele altera a produção dessas enzimas que a gente tem no fígado, ele começa a dar uma inflamação lá no nosso fígado, ele começa a ficar machucado. Isso depois pode gerar uma hepatite, né? E uma cirrose. Nos nossos rins, quando a gente começa a beber, né, o rim vai filtrar todo o nosso sangue. O fígado começou a fazer a degradação do álcool, depois vai passar o sangue lá para os rins, ele vai acabar de filtrar. E o álcool, ele sobrecarrega o rim, ele faz a gente ir muitas vezes no banheiro. Por quê? Lá no cérebro, né, tem uma glândula que chama hipófise, ela produz o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele que controla a nossa vontade de ir no banheiro. Então, quando a gente bebe muito, o álcool não deixa ele ser produzido. Então, a gente para de produzir. Por isso que depois que a gente vai no banheiro a primeira vez, ele não para mais. Toda hora a pessoa vai no banheiro. E isso sobrecarrega o rim, tá? Olha lá, compromete o processo de filtragem da substância. Então, do jeito que vai caindo, o sangue vai passando, o rim não consegue filtrar, tá bom? No coração. Quando a gente bebe, tudo interfere. Então, o que acontece no coração? Ele é lançado na corrente sanguínea mais adrenalina, que vai acelerar a atividade no sangue, no coração. Porque o que acontece a adrenalina? A gente já viu isso lá na aula do sistema nervoso, dos neurotransmissores. Ela acelera os batimentos cardíacos, né? Então, quando a gente está diante de um susto, de uma emoção, ela acelera. Só que quando a gente bebe, ela é lançada na corrente sanguínea, então faz o nosso coração acelerar, tá? Lá aumentando a frequência dos batimentos. Lá no nosso estômago. Então, quando a gente bebe, por que às vezes a pessoa passa mal? O nosso estômago é oco, lembra lá do sistema digestório? Cai a bebida no estômago, né? E vai fazendo o quê? Irrita as mucosas do estômago. O que é a mucosa? É a membrana que a gente tem lá dentro do nosso estômago para proteger o nosso estômago, tá? Quando a gente come coisas que faz mal,
a bebida, os medicamentos, nosso estômago tem uma proteção. E se a gente bebe muito, isso aqui, ele vai machucando, ele vai inflamando essas mucosas, vai irritando. Igual quando a gente às vezes está com uma alergia, começa a coçar o nariz, começa a irritar o nosso estômago, causando esofagite, que é uma inflamação do esôfago, é por onde que vai descer a bebida, a comida. Gastrite, né? Você já deve ter ouvido falar que tem um monte de gente que tem gastrite, que são feridinhas que tá dentro do nosso estômago. E é difícil curar. Como que a gente vai curar uma ferida lá dentro? Quando a gente cai e machuca na pele, no joelho, é fácil a gente ir lá curar. E agora lá dentro? Tem jeito de você ficar passando remédio lá dentro? Não tem, o organismo tem que curar sozinho. E se a gente fica bebendo ou comendo alguma coisa que atrapalha isso, irrita mais isso, essa feridinha vai aumentando. É igual quando a gente tá quase secando a feridinha, você vai lá e tira a casquinha, machuca tudo de novo, não é? Dentro do nosso organismo a mesma coisa, no nosso estômago. E em alguns casos a pessoa tem diarreia, tá bom? Efeitos adversos. O que seria isso? Alguns efeitos, né, contrários do que a gente acha normal, tá? O que seriam os normais? Dor de cabeça, daqueles outros problemas que eu falei anterior. Um que eu acho, né, adverso é a violência. Essa frase, esse texto, eu também tirei de uma pesquisa do médico Drauzio Varela. O álcool é uma substância complexa com ação farmacológica muito variada. A partir do momento em que o consumo aumenta, ele pode agir não só no sistema de relaxamento, mas em outros sistemas do cérebro. Dependendo da quantidade ingerida e da química cerebral de cada pessoa em particular, o relaxamento inicial pode dar lugar à sonolência ou a muita agressividade. Então, resumindo, gente, esse texto do efeito adverso da violência, ela é um efeito que pode acontecer, tá? Não é comum acontecer em todo mundo, mas infelizmente em algumas pessoas acontece, né? A pessoa bebe, ela, né, o efeito que o álcool causa no organismo dela é a violência. E em outras, né, a pessoa começa a rir sem parar. Outras pessoas bebem, fica chato, né? Tudo que repete uma coisa 300 vezes, né? Acabou de falar uma coisa, quando vê, ele conta aquilo de novo. Tem outras que vão dormir, né? Então, isso é dependendo do organismo de cada um. E realmente, né, a violência pode acontecer. Deu para entender, pessoal? Então, agora eu vou passar por umas curiosidades sobre o álcool, tá bom? A duração dos efeitos do álcool no organismo está relacionada com o tempo que o fígado demora a metabolizar o álcool. Em média, o corpo leva 1 hora para metabolizar apenas uma lata de cerveja. Então, o que é isso? Que a cada latinha de cerveja que a gente ingere, o nosso corpo demora 1 hora para eliminar todo o álcool que vem na quantidade da latinha. A produção do álcool começou há mais de 12 mil anos, de acordo com o registro histórico. Uma garrafa de champanhe possui aproximadamente 40 milhões de bolhas. Para fabricar um vinho decente, é preciso ter aproximadamente 600 uvas em mãos. E os trabalhadores das pirâmides do Egito eram pagos com cerveja. Bom, gente, isso aqui foi só algumas curiosidades que eu achei, tá? Pra gente finalizar a nossa aula. Então, hoje, né, para lembrar, foi para focar o efeito do álcool no nosso organismo, tá bom? Então, para finalizar, lembrando vocês, a atividade eu vou disponibilizar lá no Google Forms, tá bom? Tchau e beijos e até a próxima aula. Tá.